Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: terminado o louvor ao Batista, o Salvador trata da grande culpa dos fariseus e dos doutores da lei que não receberam o batismo de São João, nem mesmo depois dos publicanos. Por isso acrescenta: e todo o povo e os publicanos que o ouviam deram glória a Deus. Ele chama de sábios os filhos da sabedoria, porque a Sagrada Escritura costuma designar os maus mais pelo seu pecado do que pelo seu nome, e os bons filhos pela virtude que os caracteriza. Santo Ambrósio escreveu: Deus é justificado através do batismo, quando os homens se justificam confessando os seus próprios pecados. Porque todo aquele que peça e confessa os seus pecados diante de Deus, justifica a Deus, confessando-o como vencedor e esperando o seu perdão. Deus é justificado através do batismo, no qual se encontram a confissão e o perdão dos pecados. Nós evitamos condenar, como os fariseus, o conselho de Deus, que está no batismo de João. Este é o conselho que o anjo do grande conselho encontrou. Ninguém despreza o conselho de São João. Quem então rejeitará o conselho de Deus? Por isso, os profetas cantavam, resultando de suas melodias espirituais oráculos de salvação do povo. Eles clamaram para abrandar os corações endurecidos dos judeus com suas lamentações queixosas. Este cântico não foi cantado no fórum nem nas praças, mas em Jerusalém. Ela é o fórum do Senhor onde foram publicadas as leis divinas. A sabedoria é o Filho de Deus por natureza, e não por ascensão. É justificado no batismo porque não é rejeitado com contumácia, mas reconhecido pela justiça como dom de Deus. Aqui, então, está a justificação de Deus, que ele parece ter transferido seus dons, não para os indignos e culpados, mas para os inocentes e para aqueles que são justos e santos pelo batismo. Diz bem para todos, porque a justiça está reservada a todos, para que os fiéis sejam recebidos e os incrédulos sejam expulsos. São Beda escreveu: estas palavras referiam-se à pessoa do evangelista ou à do Salvador, como alguns acreditam, pois diz, em prejuízo de si, ou contra si, o que significa que quem despreza a graça de Deus age contra si mesmo. Ou ele os acusa de serem tolos ou ingratos porque não quiseram receber o conselho de Deus que lhes foi enviado. O conselho de Deus é o decreto para nos salvar através da paixão e morte de Cristo, que os fariseus e os doutores da lei desprezavam. A geração dos judeus é comparada às crianças, porque antigamente os doutores tinham os seus profetas, dos quais se diz: na boca das crianças e dos lactentes tu aperfeiçoaste o louvor. Salmo 8. Santo Agostinho escreveu: todas essas coisas se referem a São João e Jesus Cristo. Quando diz, lamentamos e vocês não choraram, refere-se a São João, cuja abstinência de comida e bebida representava a mortificação de sua penitência. Falando disto ele acrescenta: porque veio João Batista, que não come pão nem bebe vinho, e dizeis, ele tem demônio. Assim que foi dito,
nós vos cantamos com flautas e vocês não dançaram, refere-se ao próprio Senhor, que, comendo e bebendo com os seus apóstolos, prefigura a alegria do reino de Deus. Portanto segue-se: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. Quando diz, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, ele implica que os filhos da sabedoria compreendem que a justiça não consiste em abster-se de comer, mas em tolerar pacientemente a pobreza. Não o uso, mas a concupiscência, é o que deve ser repreendido, desde que você concorde nos tipos de comida com aqueles com quem você tem que viver. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Até amanhã!